Bom dia, meus queridos. Uma alegria estarmos mais uma vez reunidos em nome do Senhor para aprendermos mais da Palavra de Deus. Esse domingo pela manhã nós vamos estar dando sequência ao nosso estudo sobre as cartas enviadas às igrejas de Apocalipse, do livro de Apocalipse. Então nós estaremos dando sequência. Na semana passada nós vimos sobre as cartas enviadas para Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. O seu conteúdo, a aplicação do conteúdo delas para a nossa vida e a parte que nos cabe dentro do aprendizado das mensagens enviadas para elas. E na lição de hoje nós estaremos dando sequência e estaremos vendo as cartas enviadas para a igreja de Sardes, Filadélfia e Laodiceia, também com o seu conteúdo e aquilo que nos diz respeito. Sabemos que as cartas não foram enviadas para a instituição igreja, mas para o membro, para cada membro, porque a igreja de Jesus Cristo somos nós. Portanto, quando o livro de Apocalipse fala que as cartas enviadas às igrejas, somos nós, podemos aplicar em nossa vida. Correto? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa semana. Mais uma vez, Senhor Deus, fala ao nosso coração. Precisamos que o Teu Santo Espírito esclareça aquilo que nós temos de aprender para andarmos conforme a Sua vontade. Nos ajude, somos o Teu povo, somos a Tua igreja aqui nessa terra e precisamos nos comportar como tal. Nos ajude, nos dê sabedoria, paciência e persistência. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Irmãos, nosso texto-áureo, ele está no versículo 8 desse mesmo capítulo 3, que diz o seguinte para nós. O objetivo principal dessa lição de hoje é esse, é conhecer o conteúdo de 3 dessas 7 cartas, das 7 cartas enviadas às 7 igrejas, correto? Então o nosso versículo textual diz o seguinte: conheço as tuas obras, e eis que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Nosso textual está dentro do conteúdo da carta enviada para a igreja de Filadélfia. Quando a palavra de Deus nos diz que conheça as suas obras, nos dizendo que Deus sabe como nós agimos, não adianta tentar esconder absolutamente nada do nosso Deus, que Ele nos vê, tudo que fazemos, tudo que somos, quem nós somos. E eis que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que porta aberta é essa? Irmãos, a porta aberta, uma das traduções que nós podemos fazer é o senso de oportunidade que Deus nos está dando. É o senso de admissão. Nós fomos admitidos no reino de Deus, ok? Essa é a nossa porta aberta. Estamos dentro do reino de Deus. Mas também é um senso de oportunidade para pregarmos a palavra de Deus. A porta está aberta, nós estamos no reino de Deus. Deus abriu a porta da sua casa para que nós entrássemos. Somos cidadãos do seu reino. Precisamos agir como tal. Então, o senso de oportunidade que temos, nós precisamos pedir sensibilidade a Deus para que nós possamos aproveitá-lo. Pregando a sua palavra, vivendo como cristãos, né? E desenvolvendo a missão para a qual nós fomos chamados no seu reino, correto? Essas igrejas que nós estaremos estudando hoje, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, nós vamos estar olhando a característica de cada uma delas e tentarmos traçar um paralelo da realidade delas com a nossa realidade, a característica de cada uma com a nossa realidade hoje, da comunidade do povo de Deus. E mais especificamente aqui para nós, para a Igreja Batista da Glória.
em que parecemos com a igreja de Sardes? Correto? Vamos olhar? Olha, a igreja uma das características marcantes da igreja de Sardes era uma igreja composta, na sua maioria, por pessoas não redimidas, não convertidos, eram frequentadores de igreja. Inclusive, se passavam como irmãos, como membros da igreja, mas não agiam como tal. Correto? É o que diz aqui o nosso versículo. O comecinho da carta diz, olha, primeiro a identificação, né, ao anjo da igreja de Sardes, ao líder, ao pastor, e essas coisas diz aquele que tem os 7 espíritos, Deus se identificando. Quem é o autor da carta mesmo, o inspirador, quem inspira João a escrever essas cartas para as igrejas. Ele se identifica e diz o seguinte, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Ou seja, presta atenção, eu tenho olhado que vocês estão aí andando como vivos no sentido de se passando como membros de igreja, de Deus, membros do reino de Deus, mas não são mortos, são mortos. Na nossa igreja também tem pessoas assim? Tem. Devemos tirá-la do nosso meio? Não. Elas estão no lugar certo. É a oportunidade, é a porta aberta também para elas, porque antes de sermos cristãos maduros, irmãos, cristãos como somos, não melhores do que eles, apenas com a maior caminhada, então o senso de responsabilidade nosso é maior, temos mais tempos com Deus, né? Essas pessoas que ainda não amadureceram, não se entregaram totalmente para Deus, elas devem ser alvo das nossas orações, do nosso amor, do nosso interesse em ajudá-las a caminhar para a cruz de Cristo. Elas estão no lugar certo. E nós somos responsáveis por elas, para fazê-las trilhar nesse caminho de Deus. Vigiar, ensiná-las a vigiar, a aprender a palavra de Deus, não só aprender, mas que a palavra de Deus gere, permitir que a palavra de Deus gere nelas uma transformação de vida, uma transformação interna para que suas atitudes externas digam, respeitam e sejam coerentes ao nome que ele tem de cristão. Correto? Essa era uma característica da igreja de Sardes. Eram pessoas que viviam, a maioria, né? Eram pessoas que viviam como crentes, mas não tinham nada de crente. Mas tinham aqueles que estavam lá, firmes. Tinha lá poucos, mas o versículo, texto bíblico mais adiante, ele vai dizer, não, mas tem essas pessoas que são lá, que é o meu povo, que está lá dentro, e a essas pessoas, eu estou com elas. Eu estou com elas. E eles andarão comigo. Tens, contudo, olha o que diz o versículo 4. Tem, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Então, tinha lá em Sardes essas pessoas, cristãos fiéis, como nós temos em nossa igreja, em nossa comunidade, correto? Então, a estes, eles serão levados a andar com Deus. Deus trocará suas vestes por vestes brancas. Essa que nos espera, irmãos. Essa é a nossa recompensa de andarmos dignamente como servos de Deus, de acordo com a nossa identidade de filhos de Deus. Correto? Filadélfia, a igreja de Filadélfia, os membros dessa igreja, eles tinham pouca força, eram membros fraquinhos, talvez fosse por falta de conhecimento teórico, eram membros simples, eram pessoas mais humildes. Mas a força deles estava em Deus, no Deus a quem eles serviam. Mas guardavam os ensinamentos de Cristo, olha só. Eles eram fraquinhos, talvez não tinham muitos recursos, mas confiavam em Deus e não negavam o nome de Cristo.
tinha uma oportunidade de servir ao reino de Deus. Era a porta aberta. A igreja de Sardes tinha essa característica, uma membresia mais humilde, mas eram membros fiéis a Deus. Talvez com poucos recursos, com poucos conhecimentos, mas eram membros que não negavam o nome de Jesus Cristo. Assim somos nós. Há momentos em que nós nos sentimos fracos. Existem na nossa igreja os irmãozinhos mais humildes, mas você vai conversar com uma pessoa dessa, a autoridade em Cristo que uma pessoa dessa tem te abençoa muito grandemente. Muito grandemente. Não devemos julgar pela aparência quando nós olhamos para uma pessoa simples, humilde, quietinha, na dela, mas sente-se ao lado dela para orar, para conversar com ela, para você ver a autoridade que elas têm. Então essas pessoas existem em nosso meio e nos abençoam muito, 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 muito. Correto? Então era a igreja de Filadélfia, era a característica deles. Correto? Mais na frente, ela diz o seguinte, tem aqui uma expressão usada, vamos ver aqui, Filadélfia. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens é o nosso texto bíblico, né? O 9. Eis que farei de alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, e eis que o farei vir a prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a minha palavra, a palavra da minha perseverança. Eu também te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre nós. Quem é esse pessoal? Quem é essa galera da sinagoga de Satanás? O que o texto quer dizer com isso? Esse pessoal era o pessoal que era judeu nominal, mas que não cria no Messias. Eles estavam lá, eram o mesmo povo, mas não partilhavam da mesma fé. Antes, pelo contrário, como não criam no Messias, eles se juntavam aos outros que não criam para matar os cristãos verdadeiros, para impedir o avanço da fé cristã. A esses foi nominado aqui que eles faziam parte da sinagoga de Satanás. Trazendo para a nossa realidade, nós temos pessoas assim no nosso meio, que são contrárias à nossa fé, que estão vivendo ali na nossa igreja, mas que não são. Se temos, podemos classificá-los que eles também fazem parte da sinagoga de Satanás. São pessoas que se juntam para nos desanimar, dissuadir a obra de Deus, impedir, atrasar. Qual tem sido a nossa postura cristã? Somos pedra de tropeço para alguém? Precisamos vigiar, irmãos. Porque às vezes a gente incorre no erro da soberba, achando que a gente sabe muito sobre Deus e não ouve a experiência de Deus na vida do outro, julgando ela pouco importante, e passamos a ser pedra de tropeço. Precisamos ter cuidado com esse tipo de postura. Correto? Precisamos pedir a Deus sensibilidade espiritual para reconhecer estas pessoas e repreendê-las e redirecioná-las para o caminho da salvação, para que elas não continuem no caminho da perdição e nem nos afetem com a intenção de nos parar de servir ao nosso Deus. Correto? Então vimos também essa característica da igreja de Laodiceia.
de Filadélfia. Agora, a última igreja, que é a igreja de Laodiceia, a característica, ela era uma igreja que não era nem fria nem quente. Era uma igreja morna. Olha isso, que coisa triste. Aquele irmãozinho que está no nosso meio, que tanto faz, não está nem aí, tem 300 anos que está na igreja, não muda, tanto faz para ele. E aqui uma das características era que era uma classe eram pessoas com uma classe social melhor, com mais condições financeiras. Então para eles tanto fazia. Eles se bastavam, se achavam autossuficientes. Correto? Então eles não eram nem frios nem quentes. Eram mornos. Aquele irmãozinho que tanto faz. Irmãos, essa é uma característica banida por Deus, rejeitada por Deus. Aqui vai adiante o versículo e fala assim: olha, eu vou vomitar-te aí da minha boca. Você não está comigo. Precisamos ter certeza da nossa convicção, da nossa fé, irmãos. E essa certeza tem que gerar em nós vontade de servir a Deus, mas com uma garra imparável. A motivação maior que nós temos de servir a Deus em todo o tempo tem que nos colocar em movimento. Precisamos ser cristãos quentes, cheios do vigor do Espírito Santo em nossas vidas. Crente preguiçoso não serve, não existe, é incoerente. Então você não é cristão, porque não tem como você ter o Espírito de Deus em você e ser uma pessoa morna, ser uma pessoa desestimulada, desmotivada, não tem como. É lógico que vez por outra a gente passa por situações que acontecem conosco, tempos de desânimo, tempos de falta de motivação. Nós passamos por crises assim, mas não podemos permanecer nelas, porque nos tornaremos cristãos sem sabor, cristãos não frio e nem quente, morno, tanto faz, não acrescenta nada. Presta atenção para que a sua vida não se torne assim. Não deixe isso acontecer com você. Não deixe, de maneira nenhuma. Busque a Deus nesses momentos. Busque de Deus a solução para esse tempo de crise. E peça que Ele refaça em você, ressignifique em você a sua fé. Aplique em você a motivação necessária para você continuar com todo vigor, pregando, anunciando, testemunhando, pregando, mostrando às pessoas o amor de Deus. Como é transformador e como é recompensador. Não seja morno, não seja frio, nem quente, nem morno. Seja um cristão cheio do vigor de Cristo. Busque isso, irmão, incessantemente. Não deixe que o desânimo te arraste para trás, te impeça de crescer e experimentar mais Deus. Essa era uma das características da igreja de Laodiceia. E um problema muito grave, a ponto de Deus falar sobre a vontade que eu tenho de vomitar você da minha boca. Porque você está confiando muito na sua suficiência, nos seus recursos. Compra de mim as suas roupas, compra de mim o seu alimento. Deus falando com ele, você vai mais adiante no versículo, compra de mim, busca em mim, porque eu tenho o que é suficiente, o que te manterá vivo, o que te manterá quente, o que te manterá contagiante, abençoador. Busca em mim, me procure, se estiver passando por esse tipo de necessidade. É a palavra de Deus para Laodiceia. É a palavra de Deus para a Igreja da Glória. É a palavra de Deus para a nossa turma, para a nossa classe. Para você que é a Igreja de Cristo.
Busque em Deus aquilo que você precisa. Não confie em seus recursos humanos. Use-os para abençoar pessoas. Mas seja canal de bênção para as pessoas. Busque a Deus, busque a Deus. Teremos recompensa. Por isso, nós não passamos pela recompensa. Passamos pelo amor que temos a Deus. Aplicando isso, essas lições em nossas vidas, o que foi escrito para essas igrejas, como isso pode impactar a nossa vida, o que nós podemos aplicar em nossa vida. Mantenha-se firme na sua fé cristã. Não se contamine com o pecado, irmãos. Como a igreja de Sardes estava fazendo. Mantenha sua fé firme e viva. Igrejas e crentes precisam ter capacidade de fazer um diagnóstico no seu estado espiritual. Vez por outra você precisa parar para pensar e olhar para dentro de você. Peça em oração a Deus para o Senhor, olhe para mim, me ajude a enxergar aquilo que não presta, que me impede de te seguir e tira de mim. Tira de mim. Como é que tem sido a minha vida cristã, Senhor? Tem te alegrado? Porque se eu não estou me sentindo forte, significa que o Senhor está fraco, porque nós sabemos que a alegria do Senhor é a nossa força, ou seja, a alegria do Senhor com a nossa vida cristã é que nos torna forte. Deus feliz conosco nos fortalece. Faça esse autoexame da sua vida espiritual e veja como é que você se encontra, como é que está a sua saúde espiritual. Precisando de tratamento? Busque em Deus. Busque nele. Correto? Mesmo quando estivermos fracos, devemos seguir confiando na força e provisão do nosso Deus. Mesmo que sejamos uma igreja humilde, que não tenhamos muito recurso, mas devemos continuar no propósito de confiar em Deus sempre. Firmes nessa convicção, para que as situações adversas não nos abalem. E por último, a igreja do Senhor somos nós. Estas cartas foram escritas para cada um de nós, não instituição Igreja Batista da Glória, mas para o Arley, para o Osmar, para o Valdemácio, para cada um de nós que faz parte dessa igreja. Germano, Buiú, cada um de nós, irmãos, cada um faz parte disso, dessa igreja. Precisamos buscar isso em Deus. Precisamos colocar em prática. Somos nós a igreja de Cristo. Essas cartas de Apocalipse foram escritas para nós também. Cabem perfeitamente em nossa realidade, em nossa vida. Vamos buscar cada vez mais a Deus, porque a nossa força está nele. Tem solução para todas as situações pelas quais nós passamos aqui, Senhor, nesse tempo, gente. E a solução está em Cristo. A palavra de Deus tem solução para tudo. Precisamos nos esforçar em crescermos no conhecimento da palavra de Deus e na comunhão com Deus. E tudo que soubermos e aprendemos de Deus, praticarmos, aplicarmos em nossa vida. Porque assim estaremos sendo adoradores, e não apenas só religiosos, conhecedores da palavra de Deus, mas não praticantes. Correto? Muito mais importante do que conhecer a palavra de Deus é praticá-la. Aí nós estaremos dando testemunho de verdadeiros adoradores. Busquem isso, irmãos. Busque isso. É essencial para a sua vida cristã, para a minha vida cristã. E que Deus possa nos abençoar e cuidar de nós. Deus te abençoe e tenha um ótimo domingo, uma ótima semana.